Olá, amigos, amigos vascaínos, saudações de outro amigo vascaíno, sempre de bem com a vida, tá bom? Espero que vocês também estejam. Nós vamos falar hoje sobre convocação de Ricardo Graça, sobre Léo Jabá, Marcelo Cabo, Michel e o jogo de hoje, tá bom? Então, vamos que vamos. O Léo Jabá, ele é emprestado ao Vasco. Ele pertence a um time da Grécia chamado PAOK. Tudo bem. Ele vivia lá, ele se acidentou-se, né? Ele teve uma contusão, aí ficou um tempinho lá sem jogar, etc. Quando ele voltou, aí começou a ficar na reserva, não jogava. Aí o Vasco se interessou por ele, pegou emprestado. Ele veio para o Vasco, então não está sentindo mais nada, já está bom. Inclusive, às vezes que ele entra, quando ele entra bem no jogo pra caramba, melhor que o Morato. Aí o time de lá agora, o time emprestou ele ao Vasco até dezembro. Quando é agora o time da Grécia, vendo que ele voltou à forma, pediu ele de volta. Pediu ele de volta, mas o contrato, ele vai desfazer o contrato, porque o contrato é até dezembro. Então como é que ele vai pedir o jogador agora? A não ser que o Léo Jabá, para esse contrato terminar, o Léo Jabá ele tinha que dizer, não quero mais ficar no Vasco, eu quero ir embora, quero voltar para o meu clube, etc. Então, o Léo Jabá, para terminar esse contrato, dependia muito do Léo Jabá querer ir. Então, é diferente. Agora o time lá exigiu que quer a volta dele. Aí o Vasco pegou e disse não, e o Léo Jabá disse não também. O Léo Jabá disse que quer ficar no Vasco, está bem no Vasco, que ele quer cumprir o contrato no Vasco. Aí o clube lá falou o quê? Eu não sei quanto que ele ganha no Vasco, nem quanto que o PAOK paga ele, mas vamos supor que seja 200 mil. É mais, né? Mas vamos supor que seja 200. O Vasco paga uma quantidade e o PAOK paga outra quantidade. Uma taxa, né? Um paga um pouco, outro paga outro pouco. Se for 200, um paga 80, outro paga 120, ou 100, por aí. Então ele pegou e disse que não ia pagar mais essa taxa. Ele não pode fazer isso porque está dentro do contrato. Então o Vasco continua pagando a ele aqui a quantidade que é prevista para o Vasco pagar e deixa o dele lá. Qualquer coisa ele bota na justiça e vai receber. Entendeu? Então quando foi agora, parece que aliviou a barra. O Léo não vai mais, vai esperar terminar o contrato. E no fim do seu contrato ele retorna ao PAOK. Então tudo bem. Agora teve o Michel, ele sofreu um desconforto e não vai para o jogo de hoje. Ele não joga, o Michel joga hoje. Ainda bem, né? Porcaria tem que ficar no banco mesmo. Aí, outra coisa, o Marcelo Cabo, como todos sabem, ele está ele está ali na forca. Se ele soltar o pé, ele morre enforcado. Então, ele vem assim. O Vasco tem 9 jogos, 4 derrotas, 4 vitórias e 1 empate. Não está bom. Né? O Vasco tinha que ter pelo menos, desses 9, tinha que ter pelo menos umas 6 vitórias, uns 2 empates, por aí, né? Pelos times que o Vasco tem enfrentado, era para o Vasco estar lá em cima, mas o Vasco deu mole pra caramba. Então, o Marcelo Cabo está na degola. Então, o Vasco tem 3 jogos agora. O jogo de hoje, depois tem o Curitiba, depois tem o Náutico. O Curitiba é fora, o Náutico é em casa. Então, quer dizer que o Vasco tem que, pelo menos, nesses 9 pontos, ele garantir pelo menos uns 7 pontos, por aí. Né, para poder melhorar a barra. Eu acho, segundo os vascaínos informantes, diz que se caso ele, nesses 9 pontos que o Vasco vai disputar, ele ganhar só 3, por aí, que Marcelo a forca vai apertar, que ele vai morrer na forca. Então, quer dizer que o melhor é o Vasco vencer pelo menos duas partidas, né? Então, principalmente a de hoje, o Vasco tem tudo para ganhar a partir de hoje. Inclusive, no treino do Vasco, diz que o Vasco está voando. Então, se está voando, tem que voar no jogo de hoje. Porque no treino,
é amigo contra amigo, é jogador do Vasco contra jogador do Vasco. Então já está acostumado, todo dia joga aquele mesmo coisa, todo dia a mesma coisa. Então já está, né? Aí quando pega um time diferente, aí já não é tudo amigo, né? Então o jogo aí é diferente, tá? Então agora uma coisa boa o Vasco já tinha o Lucão convocado para a seleção olímpica, goleiro nosso, né, da base, né? E agora foi convocado mais um da base, que é o Ricardo Graça. Lá o zagueiro da seleção olímpica, o outro convocado, ele sentiu um desconforto lá, etc., uma contusão, e ele foi cortado da seleção olímpica. Aí convocaram o Ricardo Graça. O Ricardo Graça é um bom jogador, sabe? Não é mau, não é bom jogador. Então, para o Vasco é uma grande coisa. Foi o Lucão, foi o Ricardo Graça. Espero que às vezes que ele jogar se apareça bem, que é para poder, se aparecer alguém interessado, a cifra aumenta um pouco mais, né? E o Lucão também, o Lucão garra pra caramba, eu acho. O Lucão tinha que ser o titular do Vasco, o Vanderlei tinha que ser a reserva dele. Mas inverte cada idade, né? Mas o Vanderlei é só até o final do ano, só. No final do ano ele sai, o Lucão entra. Então, o reserva do Vanderlei hoje, eu não lembro o nome dele, é um nome esquisito pra caramba, eu não lembro o nome dele não. Então, aí quer dizer que o Vasco está cedendo 2 para a seleção olímpica. Já tem mais 2 que não joga no Vasco mais, mas joga no estrangeiro, que é cria do Vasco. Então, mais 2. Então, faz 4. E tem mais 2 jogadores que estão na seleção olímpica que se diz vascaínos. Então, como jogador que foi do Vasco, tem 2 que é do Vasco, 2 que não é mais do Vasco e tem 2 que é torcedor. Então, lá tem 6 vascaínos, que a gente sabe, né? Na seleção olímpica. Então, isso é uma grande coisa para o Vasco. Principalmente, os 2 já foram vendidos, já estão lá fora, tudo bem. Agora, o negócio é arranjar jeito de negociar esses 2 que estão lá. Porque o Vasco está dependendo muito de cacau, né? Muito cacau. Então, vamos ver se arranja alguma coisa. Então, o Vasco, ó, o Léo Jabá, já falei sobre o Léo Jabá, Ricardo Graça, Marcelo Cabo, que está na pintura, o Michel contundiu, ele faz falta. Ele, Rômulo, não faz falta. Então, o time de hoje, lembrar mais a vocês, o Vasco joga hoje, às 19 horas ou 7 horas da noite, vai ser transmitido pelo Premier. O Vasco está em 6º lugar no campeonato, tá bom? Se ele ganhar o jogo de hoje, ele pode até não passar para o G4, mas fica bem na portinha ali, ó. Fica em 5º, mais ou menos, tá bom? E o time do Vasco para hoje, não lembro se eu falei, o jogo é transmitido pelo Premier, tá bom? Então, o time provável para hoje, de acordo com os treinamentos do time na semana, deixa eu botar aqui, deixa eu ler aqui. O Vasco vai com Vanderlei, Léo Mato na direita e Zeca na esquerda, Hernando e Castan, miolo de zaga. Ali de frente vai Andrei, Garlaza e Marquinhos Gabriel e MT. E na frente é onde está o problema. O Cano, sabe que ele é titular absoluto, né? Por mim não era não, mas por ele é. Então poderá entrar Morato, Peck ou Jabá. Um desses 3 vai fazer a dupla com o Cano, tá bom? Então esse é o time do Vasco, é tudo que eu tinha que falar com vocês agora. Então, após o jogo, se der, eu faço mais um vídeo e espero que vocês gostaram do vídeo, que viram o vídeo até o final, e não esqueça de dar aquele like. O like é aquela mãozinha que está assim, ó. Tem uma para cima e uma para baixo, né? Boa é que está para cima assim. Você dá um clique em cima, vai aparecer ao lado escrito assim, inscreva-se, em letra vermelha. Você vai ali dar um toque ali em cima, ao lado vai aparecer um sininho. Você dá outro toque em cima. Aquele sino é sino das notificações. Tudo que eu fizer aqui, você será avisado que chegou coisa nova. E também, se for possível, vocês pode fazer um comentário positivo ou negativo, tá bom? Então, ó, fica com Deus, abração, vitória logo mais, uma goleada de 1-0, tá bom pra caramba, e vamos pra cima dele. Tchau!